No curso de jornalismo, os estudantes podem experimentar diferentes formatos de programas para televisão e internet. Um deles é a entrevista de estúdio. Hoje você acompanha o perfil da artista plástica Zaya Ângelo. A produção é dos acadêmicos Enzo Gomes, Isadora Máximo, Mariana Alves e Ana Carlos. Com 7 anos, né? Antes dos seus 15 anos você já tinha publicado 5 livros. Sim. De onde que veio essa coisa de escrever tão nova? Então, na verdade, todos os meus desenhos sempre tinham uma história por trás, assim, eu sempre gostei muito disso, de ter um conceito, de ter alguma mensagem para falar. Mas na época, por eu ser muito nova e quando eu comecei a aprender a alfabetização, a escrever, a ler, eu pensei em unir as duas coisas, que era uma coisa que eu gostava muito de fazer, era uma brincadeira mesmo de criança. E aí foi quando eu escrevi meu primeiro livro, assim, uma coisa bem infantil mesmo, que foi A Girafa que Foi ao Espaço. E bem naquela inocência, assim, porque a girafa era meu animal favorito, eu queria que ela vivesse uma aventura. E aí, depois disso, aí eu mostrei o livro pra minha mãe, aí ela, legal, tipo, ok. Sim. Eu quero publicar. Ela, tá, beleza, vou ver isso com mais calma, não sei o quê. E ela pensou que a partir dali ia ficar por ali, que a criança que publicou o livro realizou o sonho e pronto. Sim, aí esquece. E na verdade foi totalmente ao contrário, eu percebi que era uma forma de eu me expressar e de eu mostrar para as pessoas o que eu sentia e tudo que eu queria expor para o mundo, assim. E aí acabou que foram surgindo outros livros. O meu terceiro livro, A Transformação de Joca, ganhou um prêmio em Portugal. Meu quinto livro, que é Depois do Final Feliz, ganhou um prêmio no Rio de Janeiro de melhor design. E é isso, assim, acho que foi por onde começou tudo, sabe? Foi a forma que eu percebi que eu poderia começar por esse ramo artístico. Foi a sua via de escape da sua imaginação, de tudo que você pensava, né? Sim. Mesmo pequena. E uma coisa que eu notei nos últimos anos, né, que você começou a focar mais nas artes plásticas do que na escrita. Não sei quando foi o seu último livro publicado, mas já faz um tempinho, né? O que foi? 2016. Fazem 7 anos, então. O que foi te trazendo para as artes plásticas mais? O livro era um meio em que você usava para mostrar suas artes plásticas ou foi uma mudança que foi acontecendo mesmo? Eu sou meio Rihanna, gente, ela não lança álbum, não lança mais livro, a mesma época, inclusive. Sim. Acho que é um pouco dos dois, assim, eu ainda continuo escrevendo muito, mas acho que eu amadureci muito nessa questão de o que eu quero publicar, sabe? Eu tô muito pensativo sobre isso, o que eu quero mostrar para as pessoas, o que eu quero que as pessoas vejam e saibam das coisas que eu escrevo. Mas eu acho que a paixão pelas artes plásticas sempre foi muito grande. Sou apaixonado em desenhar e eu percebi que eu poderia, né, não precisava necessariamente escrever para passar uma mensagem. Então, pelo desenho ou pela arte, eu acho que a gente consegue passar uma mensagem muito forte. E eu sempre tive isso, assim, eu acho que
principalmente nesse ramo, assim, dos artistas goianos, alguns a gente, que são mais famosos, a gente tem essa percepção de que a arte tá ali só pra ser bela. E eu acho que é totalmente o oposto, sabe? Eu acho que a arte tem que ser provocativa, a arte tem que fazer a gente pensar, tem que fazer a gente refletir de alguma forma. Sim. Agora falando sobre a sua arte, o seu estilo em específico. O seu estilo de arte é um estilo cartunesco, né? Sim, você acentua os corpos dos personagens, você tem um estilo de boca muito marcante, né? Todos os seus personagens têm uma boca semelhante, que é aquela boca carnuda mesmo, né? E eu queria te perguntar, de onde veio o seu estilo? Ele é muito único, sabe? E as pessoas sempre perguntam, pra mim é muito difícil responder, mas eu acho que vem muito das minhas referências, assim, de criança. As pessoas remetem muito às bonecas Bratz, né? E eu acho que talvez tenha um pouco dessa referência, que era o que eu consumia quando criança. E com o passar do tempo, eu acho que essa questão da drag foi muito presente na minha vida por conta de Drag Race, que era algo que eu assistia, que as pessoas viravam e falavam, Zay, você tem que assistir, que lembra muito seus desenhos. Então acho que esse universo queer, no geral, assim, desse exagero e dessa forma de se expressar mais agressiva e chamativa, acho que me inspirou muito, sabe? Acho que vem muito dessas referências LGBTQIA+. Sim, dá pra ver nas suas postagens no Instagram, né, nos seus portfólios, que você gosta muito da cultura pop. Sim. Você gosta de desenho animado, Cartoon Network, você gosta de séries. E também gosta de coisas relacionadas ao mundo drag, né? Qual é o teu desenho favorito? Meu desenho favorito. Que raiva. Eu vou mandar pra vocês colocarem. Eu tô fazendo uma exposição agora que vai ser em outubro, é uma exposição que em comemoração ao aniversário de Goiânia, que eles chamaram 9 artistas para expor em hotéis diferentes. E eu estou no processo de criação dessa exposição. Eu acho que agora virou meu desenho favorito, que a exposição vai ser o que incomoda na cisgeneridade e como os corpos trans podem ocupar espaços e protagonizar, sabe? E acho que o meu favorito foi o que eu fiz em relação a mim mesma e como eu ocupo esses espaços, muitas vezes, por exemplo, na faculdade. Mas não sei, acho que é uma coisa muito pessoal. As pessoas acreditam que seja o que teve mais reconhecimento, mas muitas vezes não é. Acho que com o tempo vai mudando, sabe? Para algo que seja muito pessoal e que eu acredito muito. E eu acredito que esse é o meu desenho favorito. Porque o artista é uma pessoa que está sempre em evolução, né? Sim, principalmente por ser artista. Você falou do seu desenho favorito no exato momento, né? E eu percebo que você é convidada para expor em muitos lugares. Você é reconhecida, mas você pretende ter mais reconhecimento? E dentro desse reconhecimento, qual foi a exposição que você mais gostou de participar? Sem dúvidas. Acho muito importante, porque primeiro que o Brasil não é um país que abraça tanto a arte, sabe? A maioria das exposições que eu fiz foi fora. E eu fico muitas vezes sem acreditar mesmo, assim, não é nem falsa humildade, é porque o que eu faço, eu gosto muito do que eu faço, então às vezes eu acabo levando até como brincadeira. Então é muito bom ter esse reconhecimento. Eu já expus em Madrid, eu já expus em Miami, em Paris, Nova York. Acho que minha exposição favorita foi a do Louvre, do Carrossel do Louvre, porque foi acho que uma virada de chave assim, na minha carreira. E eu acho que foi a primeira vez que eu fui reconhecida fazendo um trabalho voltado à militância, que eu levei uma obra sobre homofobia, sobre LGBTfobia. Então, para mim foi muito importante, sabe? A dimensão de um trabalho de uma artista goiana, ainda mais falando sobre um tópico que, às vezes, para muitas pessoas ainda é tabu, é sensível. Então, sem dúvidas, acho que foi surreal para mim estar lá pessoalmente, ver pessoalmente. Então, foi muito bom. Você é goiana, já expôs em dezenas de lugares. E é muito interessante porque a gente não associa Goiás, em específico, com a cultura queer, com a cultura trans. Sim. Então, é muito interessante ter uma representante da nossa cidade em outros lugares. Eu queria te parabenizar por isso. Obrigado. Agora, indo para a próxima pergunta. Dentro do reconhecimento pessoal, reconhecimento artístico, tudo isso a gente já falou, mas o reconhecimento de pessoas famosas, de pessoas da sua comunidade que você gosta, que você se interessa. Como é ter reconhecimento dessas pessoas? Como foi fazer o camarim, por exemplo, da Ludmilla, da Pablo?
Foi uma experiência como? Nossa, é único, gente, porque, como o Enzo já tinha dito, eu gosto muito de cultura pop, então muitos desenhos que você encontra no meu feed do Instagram são de divas pop. É um universo que eu amo muito, assim, eu realmente sou muito fã de todo mundo que eu desenho. Então é muito legal quando, por exemplo, eu tive a Linda Quebrada usando uma bota minha, eu tive a Carol Conká usando uma bota minha, sabe? Ter esses artistas me seguindo e admirando o meu trabalho da mesma forma que eu admiro deles. E sobre o camarim da Ludmilla e da Pablo, nossa, eu acho que foi surreal. Pra quem não sabe, a Ludmilla é, tipo, minha artista favorita, assim. Então, primeiro que eu não esperava, sabe? Tipo, a forma que ela me recebeu lá, ela foi muito legal, foi muito gentil, assim. E é muito louco, porque você admira uma pessoa e você vê que de alguma forma ela te admira também, que ela é fã do seu trabalho. Então é muito bom ver esse reconhecimento de gente que eu me inspiro todo dia, sabe? Que eu escuto todo dia e que de alguma forma me dão força pra continuar fazendo o que eu faço e me inspiram, né? Uhum. Muita gente fala, tipo, não conheço os seus heróis, né? Se conhecer os seus heróis, deu muito certo. Deu muito certo. É um prazer imenso. Agora, Zaya, entrando em assuntos um pouco mais sérios. Você fala constantemente sobre trabalho, sobre arranjar trabalho com uma mulher trans. E a dificuldade que é arranjar trabalho e que muitas acabam se voltando para prostituição, para trabalhos sexuais. Sobre isso, você vê uma evolução no Brasil agora? Ou você vê que as coisas estão estagnadas ou até piorando? Sinceramente, eu acho que a gente tem exemplos de protagonismo, sim. Exemplos que fogem dessa margem, né? Tipo, eu diria eu como exemplo também, Erika Hilton. Mas é muito pouco. Porque eu tenho todo esse reconhecimento, fico muito feliz, mas às vezes eu vejo que eu sou única, sabe? E não é isso que eu quero que as minhas estejam comigo. Então é muito complicado, sabe? A gente tem uma margem de pessoas que não tem voz de forma alguma e não tem visibilidade. E é muito difícil você ver uma empresa abraçando a diversidade e querendo incluir pessoas trans, trazendo empregabilidade para uma classe que muitas vezes não teve nem acesso à escola, sabe? Que teve que sair muito cedo de casa, que foi expulso muito cedo de casa. Então, é muito difícil ter que lutar com uma aceitação da sociedade, mas ao mesmo tempo com uma formação profissional, sabe? É muito complicado você conseguir mais as questões médicas, as questões hormonais e toda essa questão. Então, é muito difícil ser uma pessoa trans na sociedade e ser aceita. Não é todo mundo que vai abraçar e a gente vê, sei lá, mês do orgulho, mês da visibilidade trans, as pessoas realmente falam, mas falam a troco de quê, sabe? Falam o porquê. Então a gente precisa urgentemente de políticas públicas que abracem essas pessoas, que acolham pessoas trans, porque assim, é muito difícil viver na margem. Eu falo de um total privilégio como uma mulher branca, que tem recursos. Mesmo assim, pra mim já é difícil. Imagina pra uma menina trans, preta, que vem lá da periferia, que não tem apoio da família. Onde que ela vai chegar? Quem vai abrir portas pra ela, sabe? Sim. Zaya, essa foi a nossa última pergunta. Mas antes disso, eu queria que você, se você quiser, mandasse uma mensagem pro público, para aquela câmera em específico, falando sobre as suas considerações finais sobre tudo que a gente falou aqui. Primeiro eu queria agradecer o convite, fiquei muito feliz mesmo, obrigada pelo espaço. E acho que a mensagem que eu deixo é muito clichê, mas eu sempre bato nessa tecla de não desistir dos nossos sonhos, assim. Pra quem me vê aqui falando sobre todas as minhas conquistas, acho que foi tudo de forma muito fácil, mas a gente tem que lutar pelo que a gente acredita, sabe? Eu acho que eu ainda nem conquistei tudo que eu almejo conquistar e eu já ouvi muito não, muitas portas se bateram pra mim, mas a gente tem que ir atrás do que a gente realmente acredita, do que a gente ama fazer. É muito clichê falar isso, mas é muita verdade também. Muito obrigado, Zaya. Foi um prazer conversar com você durante esses minutinhos. Meu nome é Enzo Carmignoli, eu agradeço a minha equipe que está aqui e até a próxima.